Meus caros irmãos e irmãs, vamos ao Evangelho do dia 15 de agosto, que é a celebração da Assunção de Nossa Senhora nesse dia. No entanto, no Brasil e em muitos outros países, eu acredito que não tantos assim, esta celebração ela é transferida para o domingo pelo fato de não ser feriado nacional aqui no Brasil. Na França, por exemplo, se celebra, até porque é padroeira principal da França e, de modo especial, padroeira de Paris, estabelecida desde a Idade Média. Em Paris, nesse dia, há uma procissão pelo Rio Sena, que é maravilhosa, e os parisienses, mesmo quando alguém diz que é um país super secularizado, não é bem assim não. Costuma ser melhor do que aqui no Brasil. Há uma procissão, portanto, em que há uma adesão enorme de toda a população católica da cidade de Paris, uma vez que lá também tem um contingente islâmico bastante elevado, cerca de 10 a 15%, se eu não me engano, da cidade, da capital francesa. Mas vamos ao Evangelho de hoje, que é de São Mateus, para nós aqui é o do tempo normal, do tempo comum. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim, outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Também esse evangelho um pouco longo, a reflexão será muito breve. Jesus, ao mesmo tempo, institui o matrimônio indissolúvel, monogâmico, no sentido de respeitar a mulher, porque a lei mosaica foi elaborada num contexto patriarcal, onde as mulheres não tinham valor, e conforme o decálogo, as mulheres nos 10 mandamentos eram elencadas junto com as coisas de propriedade. Não cobiceis a mulher, o boi, o carro, enfim, do próximo. Nesse contexto, portanto, a mulher era colocada como em segundo plano, quando, na verdade, o que Jesus quis dizer é que, desde o livro do Gênesis, a mulher foi criada em condições de igualdade com o homem, tirada da costela do homem. A palavra mulher significa isra, digo em hebraico, isra significa tirada do homem, e, portanto, da mesma condição de igualdade, de natureza, em todos os sentidos. Jesus recupera essa dignidade da mulher, transformando a igualdade de direitos no casamento.
ambos têm a mesma dignidade, marido e mulher, a mesma dignidade. Alguém fala, mas São Paulo fala. São Paulo diz em comparação com Cristo e a igreja. E esta comparação é muito pontual. São Paulo não está dizendo que a mulher é inferior ao homem, não está dizendo, inclusive, ele compensa esta falha cultural da época no sentido de promover a mulher, que o homem ame a sua esposa, que, enfim, assim como Cristo ama a sua igreja e quer vê-la digna, assim o homem deve amar também a sua mulher. E Jesus termina também dando o verdadeiro significado do celibato por causa do reino dos céus. É voluntário, não é obrigatório. A pessoa pode não se casar, escolher não se casar para poder se dedicar às coisas de Deus. E alguém fala, mas o celibato é obrigatório na igreja? Não necessariamente é obrigatório. A pessoa escolhe, antes de ser padre, a pessoa escolhe a vida do celibato. E a igreja escolhe, entre esses que escolheram o celibato, a igreja escolhe para ser seus ministros. Esta é a história da igreja e depois virou uma disciplina que naturalmente a igreja considerou importante para a santificação dos seus ministros. A qualquer momento, se a igreja considerar conveniente, consultando o povo de Deus, consultando, porque a igreja, nenhum papa toma nenhuma decisão de maneira arbitrária e também não consulta só um punhadinho de pessoas, se quer uma mudança no celibato opcional para os padres, isso aí como na igreja de rito oriental, aí teria que ter alguma consulta maior para a igreja do Ocidente, inclusive os fiéis, os bispos, os padres, os mais interessados. De qualquer maneira, até hoje o celibato clerical tem funcionado muito bem para a santificação, porque se alguém tem a impressão, se acabasse o celibato, acabariam alguns problemas, acabaria um tipo de problema e possivelmente começaria outro tipo de problema. Portanto, enquanto a igreja desejar, achar que é conveniente, o celibato por causa do reino de Deus continuará em vigor. Que Deus abençoe a todos.